Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando com muita alegria nessa quarta-feira, dia 22 de novembro, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Como sempre, nosso desejo carinhoso aqui, né, de muita luz, de muita paz, envolvendo seu coração, envolvendo, né, o seu padrão vibracional, para que a gente possa, com pensamentos positivos, um sentimento de maior serenidade, né, ter as atitudes práticas que a gente necessita para a gente poder fazer realmente girar essa energia positiva ao nosso redor. Sempre lembrando, né, pessoal? Toda mudança que a gente quer ver fora nasce dentro da gente. Hoje eu queria conversar com vocês a respeito de um assunto que é talvez responsável por boa parte dos problemas humanos. Falar da ganância. Desse sentimento de achar que a gente sempre precisa de ter mais, que ter mais é melhor, que ter mais é necessário para ser feliz. A pessoa que vive, né, dominado pela ganância, ela nunca acha que ela tem o suficiente. Se ela mora num quarto, ela quer naturalmente uma casa de 2 quartos, ou, né, um local que tem 2 quartos. Quando tem 2 quartos, quer de 3. Quando quer de 3, quer ter um de 4, um palácio com 5, 6, 7, 8 quartos, e assim por diante, mesmo que ela more sozinha. Se ela é gananciosa, não importa. Quando ela anda a pé, ela quer uma bicicleta. Quando tem uma bicicleta, quer uma moto. Quando tem uma moto, quer um carro mais velhinho. Quando tem um carro velhinho, quer um carro novo. Quando tem um carro novo, quer um carro mais chique. E depois um outro carro mais chique. Se for muito, muito gananciosa, é capaz de em algum momento ela querer um foguete. Mas não é assim? A pessoa gananciosa, gente, ela nunca está satisfeita com o que tem. Só para a gente entender como isso é muito sério, uma pessoa gananciosa, ela está se condenando a ter um sentimento forte de miséria emocional, que é uma das piores sensações que uma pessoa pode ter na Terra, que significa que ela vai ser um buraco sem fundo de desejos, né? Não confunda jamais a ganância nesse sentido pejorativo com o desejo de progredir. Muitas pessoas fazem isso. Qual que é a diferença? No desejo de progredir, existe gratidão. Essa é a diferença. Eu agradeço pelo que eu já tenho, eu honro o que eu já conquistei, o ser humano que eu já sou. Então existe um sentimento genuíno, verdadeiro de gratidão pelo quartinho que eu tenho para morar. Eu olho para ele todos os dias e agradeço de verdade. Eu emito para o universo uma energia maravilhosa de gratidão. E digo, agradeço muito esse quartinho, mas claro que eu vou trabalhar para ter um outro quarto, porque isso vai me permitir ter mais conforto, né? Talvez ter outras coisas novas, mas enquanto ele não vier, estou muito feliz com o que eu já tenho. Pronto, você está trabalhando pelo progresso, percebe a diferença? Porque você tem um sentimento de gratidão, porque na ganância não há gratidão. Na ganância há sempre o olho gordo, né? Como é conhecido, né? Na linguagem popular, de você estar sempre observando algo do outro e nunca reconhece o que tem. Gente, o tipo de vibração que uma pessoa gananciosa emite é uma vibração muito triste, porque é uma vibração de miséria, é uma sensação de que nunca nada é o suficiente, porque ela vibra numa miséria emocional. Porque essa miséria não é material, ela é afetiva, ela é emocional. É uma sensação de que ela precisa de mais para ser feliz e mais para ser feliz. Consequentemente, ela nunca vai ser feliz. A gente vê isso na área afetiva também, né? As pessoas criam circunstâncias para serem felizes. Ah, eu tô triste porque eu tô sozinho. Mas se eu encontrar alguém, eu vou ser feliz. A pessoa encontra. E agora você tá feliz? Ai, mas você sabe, a gente pode terminar a qualquer momento. Se a pessoa noivar comigo, eu fico feliz. Aí de repente noiva. E agora você tá feliz? Ah, quem noiva quer casar, né? Aí casou. E agora você tá feliz? Ah, mas tem tantos problemas no casamento. Quando vier o filho, eu vou ficar feliz. Aí aparece um filho, tá feliz? Ah, eu não durmo mais, que essa criança não deixa a gente dormir. Mas disseram que ele, quando crescer, eu vou ser feliz. Ô, gente, você acha que uma pessoa dessa vai ser feliz com esse pensamento? Nunca. Porque só olha o que não tem. Percebe? Mesma coisa com o trabalho, eu estou desempregado, se eu tiver um emprego eu vou ser feliz. E aí, tá feliz? Ah, mas eu ganho um salário mínimo, é muito pouco. Se eu aumentar para 2, 3 salários eu vou ser feliz. Aí a pessoa aumenta, e aí, tá feliz? Ah, não, meu cargo é muito baixo. Acho que vocês já entenderam aonde eu quero chegar, né? O progresso, ele é lei divina, tá lá em O Livro dos Espíritos, na parte terceira, a lei do progresso. É o progresso que impulsiona a civilização adiante, então é necessário. É muito justo o nosso desejo de
progredir na vida material, né, de progredir no campo da saúde, de progredir no campo dos relacionamentos. Então, para não deixar dúvidas, querer melhorar de vida, né, é algo fundamental, porque senão a gente vai ficar na era da pedra, não é verdade? O problema é querer melhorar de vida ignorando a importância da vida que a gente já tem, as aprendizagens, as conquistas, é ignorar Deus, gente, na nossa trajetória de hoje. Então, nossa pílula do nosso amado evangelho de hoje quer te lembrar da importância de ter essa vigilância de não se deixar dominar pela ganância. Quantos crimes acontecem por causa de ganância, não é verdade? Guerras por causa de ganância, casais que brigam por causa da ganância. Quantos problemas, muitas vezes dentro da própria família, acontecem por causa dessa sensação absurda que nunca vai ter fim. Porque enquanto você não trouxer a gratidão para a sua vida, exercitar essa gratidão, mostrando ao universo que você reconhece a beleza da vida onde você já está, mesmo quando muitas vezes lhe faltam recursos, lhe faltam pessoas e lhe falta saúde, ainda assim as coisas não vão fluir. Nosso amado Chico sempre agradecia pelas suas dores e chocava as pessoas, né? Chico lá cego, já contei isso aqui tantas vezes, mas o Chico praticamente cego, um problema gravíssimo de glaucoma, dores no corpo todo, mas agradecia, ele mandou que não deixava ele ficar parado. Chico foi perseguido por muita gente, inclusive próxima, que não entendia o seu trabalho de amor, porque sempre tem alguém que acha que sabe o que é melhor para o outro, vocês já devem ter notado isso, né? Alguém que tem a certeza que sabe o que o outro deve fazer. O curioso é que quem acha que sabe o que o outro deve fazer tem uma vida toda bagunçada. Ué, qual que é o direito que você tem de falar para mim o que eu devo fazer até o momento que você não faz o que você deve fazer? No mínimo é estranho, não é? E vice-versa. Então, no mínimo, para te falar alguma coisa, eu também preciso fazer melhor. Pois bem, então o Chico falava que mesmo essas pessoas difíceis estimulavam ele a caminhar adiante e ele agradecia a Deus por elas. Entende? Essa visão de gratidão não é que faz você ficar cego às dificuldades, mas diminui o impacto que cada dificuldade que cruza o seu caminho tem sobre você. É uma inteligência emocional somado com uma inteligência espiritual que, para mim, resume-se em bom senso. É entender como a lei divina funciona, né, meus amigos? E nos ajustarmos a ela. Então, que Deus te abençoe nesse dia de hoje. Uma linda quarta-feira para todos vocês. Luz e paz sempre. E olha, quero agradecer. Ontem a participação foi massiva na Pílula do Evangelho sobre a depressão, que nós gravamos muitos feedbacks. Eu sei que é um tema delicado, muita gente me contando as histórias, né, de superação de depressão, de dificuldades. A nossa equipe também me contou muita coisa. Lembrando que o nosso ponto de encontro para as reflexões é o Instagram, inst.ricardomelo. Vai para lá, tem muitas postagens, muitos vídeos inéditos todos os dias sobre todos os assuntos, inclusive esse de ontem da depressão, né? Já vai ter um sobre esse assunto de hoje. Eu queria agradecer a você e aproveitar e reforçar um convite que eu não faço aqui já há algum tempo. Nós estamos fortalecendo, gente, a tradução das pílulas do Evangelho para o mundo todo. A gente tem uma equipe hoje maravilhosa, né, gigante, liderada pela nossa querida Dani, que está lá nos Estados Unidos. E nós estamos precisando de mais tradutores, de pessoas que realmente disponham de um pouquinho de tempo, não é muito, mas que possam pegar a pílula do Evangelho, que já é transcrita, né, da minha parte falada para o papel, e possa traduzir, né, numa boa tradução para o alemão, para o francês, para o espanhol, para o italiano, para o japonês, para o árabe, na língua que você for especialista. Então, se você tiver esse conhecimento e quiser participar da nossa equipe, entre em contato com a gente. Como é que você pode entrar em contato? No Facebook tem um grupo chamado Pílulas do Evangelho Traduções. É lá que você vai entrar em contato. Pílula do Evangelho Traduções. Você entra no Facebook, clica Pílula do Evangelho Traduções, vai aparecer um grupo. Você vai entrar nesse grupo, vai se apresentar. Lá tem um moderador que vai conversar com você para ver se você não é só mais um aventureiro, né? Que não tem, né, comprometimento realmente com o propósito. Por isso que a gente está deixando isso bem claro aqui, porque a gente quer pessoas comprometidas. Ou não, se você realmente é uma pessoa séria, que quer ajudar a causa e quer entender como é que funciona. E aí as pessoas vão te orientar direitinho. Pode ter certeza que eu vou vibrar muito para você que tem essa habilidade, né, no idioma, de participar. Porque assim, gente, a gente está aumentando cada vez mais as pílulas do Evangelho para mais pessoas. Hoje a gente tem mais de 100 países, já impactamos milhões de pessoas, mas ela é em português. A partir do ano que vem eu vou gravá-la em inglês todos os dias, olha que legal. É uma outra versão da pílula, vai ser a Drop of Inspiration, né, dele diariamente, mas nós vamos ter as traduções das pílulas em português que já estão no YouTube para idiomas que cobrem praticamente
100% do conteúdo mundial, do território mundial. Então, o tradutor é muito importante. Então, se você tem essa habilidade, vem trabalhar junto com a gente, tá bom? Pílulas do Evangelho e Tradução, lá no Facebook. Então é isso, meus amigos queridos. Grato por tudo que a gente já tem até agora na tradução. Vamos exercitar o que eu acabei de falar? Super feliz a gente já chegou, mas trabalhando também, claro, pelo progresso dessa nossa causa do bem, de levar o Evangelho para todos os cantos do mundo. Independente de religião, de raça, de tudo, né? De uma maneira a unificar os corações. Que Deus te abençoe. Linda quarta-feira, luz e paz, e você já sabe, né? Até breve, até muito, muito breve.